Está conosco hoje pastor Marcos Félix, um grande amigo. Fez seminário junto comigo, olha que coisa. Grande amigo, servo do Senhor Jesus. Já esteve aqui pregando num outro aniversário da igreja. A igreja amou muito a palavra. Fala da palavra até hoje. Abençoou, edificou muitas nossas vidas. O pastor Marcos Félix está conosco mais uma vez. Queria convidá-lo para vir aqui à frente, para estar compartilhando a palavra do Senhor. Ser tu uma bênção. Deus abençoe. Fique à vontade. Graça e paz, uma ótima noite aos irmãos. Eu já subo naquela pressão. Bem, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus pelos 105 anos dessa igreja. Eu sou filho dessa igreja. Eu sou oriundo de uma família de membros fundadores. Ano passado eu enterrei a minha avó com 90 anos, membro fundadora da primeira igreja batista em Irajá. E eu posso falar da família, né? Família Félix, que desta família da PIB de Irajá saíram 3 pastores. Pastor Joel Félix, que hoje é pastor da Igreja Batista da Glória, no Espírito Santo. Foi pastor há muito tempo da Igreja Batista da Penha, no Rio de Janeiro. Pastor Genivaldo Félix, pastor da primeira Igreja Batista de Vila Velha. Talvez você se pergunte, só falta eu ir para o Espírito Santo, né? Mas melhor do que ir, é o Espírito Santo estar na minha vida, amém? Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela existência, porque tanto eu quanto toda a minha família, eu já sou a 4ª geração, posso dizer assim. Está aqui comigo meu filho, Gabriel, minha esposa está pregando no culto infantil lá em Santa Cruz. E nós somos, assim, a 4ª geração de filhos dessa amada igreja. Eu quero agradecer a Deus também, porque é a primeira vez que eu estou aqui, depois de ter sido agraciado por vocês. Eu sou um pastor dentro de uma comunidade em Nova Iguaçu, pastor de tempo parcial. E pela generosidade do pastor dessa igreja, eu hoje posso estar mais próximo da igreja. E poder ser missionário. E ser hoje, eu não chamo mais o pastor Wellington de só amigo. Ele é meu bispo. Porque pastor de pastor para mim é bispo. É uma pessoa que eu tenho como conselheiro, como amigo e também como meu pastor. Eu estou dizendo em primeira mão que eu vou passar a chamá-lo de bispo. O Gilmar já está acostumado com isso. Esses dias um pastor batista disse: mas na igreja batista não tem bispo. Eu falei: mas na Bíblia tem. Porque pastor de pastor é bispo. E pastor precisa ser pastoreado. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor, em poder sempre estar dando uma palavra. Já teve momentos de desistência, onde eu pensei em desistir quando eu entrei na caverna. E quando essa igreja me acolheu, eu pude sair da caverna, porque ali não era meu lugar. Então eu quero agradecer a Deus também por essa oportunidade. Eu não sei se dá para falar rapidinho alguma coisa, pastor. Eu não sei se deu certo ali o que eu coloquei. Irmãos, com esse tempo que essa igreja me deu a oportunidade de estar mais próximo da igreja, eu pude começar outras loucuras na comunidade do Grão-Pará. E uma delas foi pegar filhos de ex-traficantes, parentes de pessoas que estão encarceradas e de outros que morreram na guerra da milícia com o Comando Vermelho, onde mais de 200 jovens foram assassinados. E muitos dos vídeos desses assassinatos, por ser da região, eu recebi. A gente começou um trabalho de jiu-jitsu na igreja. Nossa igreja lá tem 50 pessoas, mas tem um diácono que é professor de jiu-jitsu. E ele começou com 1, com 2. Em suma, hoje não tem mais lugar para criança lá dentro da igreja. E nós precisávamos de tatames. E aí eu falei com algumas pessoas, coloquei no Face. E tudo começou a minha cara de pau. Por quê, Rodrigo? Porque eu estava na porta da igreja e uma mãe falou assim: pastor, meu filho hoje tem 10 anos, mas com 6 anos de idade ele me pediu uma pistola, porque ele via os bandidos na rua com fuzis. Ele queria uma pistola para brincar.
mas hoje com 10 anos de idade, ele só me pede uma coisa: mãe, compra um kimono para mim, porque eu quero ser um campeão do jiu-jitsu, eu quero ser um atleta campeão do jiu-jitsu. Naquela noite eu fui para casa, e às 10h30 da noite eu comecei a jogar no Face, no Zap, em tudo que é lugar, colocar a cara de pau para pedir os amigos. Irmãos, meia-noite eu preparei o material, comecei a jogar na internet. Às 0h de sexta-feira, quando deu 22 horas da mesma sexta-feira, um empresário me ligou e disse assim: o que você está precisando? Falei: eu preciso de 16 placas que dão um valor quase de R$2.000. Ele disse: eu vou te doar R$1.000, me dá o número do teu Pix aí que eu vou doar agora. Ele doou R$2.000 e eu comprei todas as placas naquela mesma madrugada. Mas tudo isso pela oportunidade que os irmãos me deram de estar mais próximo da igreja para fazer essa leitura. Eu não parei. E aí nós começamos, eu não sei se colocou aí no slide, nós começamos um trabalho de gastronomia lá no Grão-Pará. Você pode jogar no Google, você vai saber tudo sobre o Grão-Pará, a guerra que era, e hoje está mais tranquilo. E começamos também, estamos para começar um curso de tecnologia da informação para a terceira idade, para os jovens e adolescentes. Eu recebi hoje 2 cacarecos, 2 computadores. Eu sou técnico de informática, de informação, quando ainda se aprendia Clipper, Pascal, DBase, você lembra disso? Lá nos anos 90, você é mais novo. E eu lembro que ficou lá atrás isso, porque hoje eu trabalho com outra área. Mas eu lembro ainda como desmontar, montar computador. Então desses 2 eu vou fazer um. E estou começando aí uma correria. Se você tiver na tua casa um computador, um desktop, um computador que seja obsoleto para você, eu quero dizer que para nós vai ter uma utilidade grande, porque eu vou estar tirando um monte de gente que antes vivia da criminalidade e agora vai ter um futuro. No curso de gastronomia tinha um rapaz que, quando eu contei a história da mãe do menino que queriam para a pistola, ele disse: pastor, eu tentei me matar 3 vezes, porque eu não via futuro na minha vida. Mas eu estou agora há 5 meses no curso de gastronomia aqui na igreja. Algo simples. E eu já vejo que eu não preciso me matar, porque eu vejo que eu tenho perspectiva de vida e um futuro de vida. E tudo isso, irmãos, só pela oportunidade que os irmãos me deram, que até então ninguém tinha me dado, de estar mais perto da igreja, um dia na semana. Esse trabalho é fruto dos irmãos. Eu agradeço a Deus pela generosidade dos irmãos. Bem, 105 anos é coisa beça, pastor. Não é pouca coisa não. Muitas realizações, eu sou uma delas, posso humildemente falar assim. Muitos acontecimentos, muitos discípulos, muitas filhas e netas e tudo mais, divulgando as boas novas da salvação. A honra, a glória, o louvor, a Ele deva ser dada essa glória. Você pode dizer glória a Deus? Está fraco demais, isso nem foi ensaio. Pode dizer glória a Deus? Agora com muita força, glória a Deus. E olha que vocês não são nem o cabo da Ciolo para falar isso. Então vamos falar mais forte que ele. Glória a Deus! Irmãos, para entender tudo isso, e eu não acreditava quando o pastor me convidou para estar aqui, que testificou com o Rodrigo, ele estava me contando. Eu falei: Senhor, como entender todo esse tempo? E aí Deus me levou na vida de um homem, judeu, hebreu, que a experiência de vida dele é tão impactante que até nos nossos dias nós paramos. Irmãos, eu trabalhei como gestor de um hotel na zona sul do Rio de Janeiro com judeus. E ao conversar com eles sobre essa figura, o quanto a vida dessa pessoa, desse personagem bíblico, desse homem, até os nossos dias fala. Para você entender, tudo na vida desse homem tem datação. Por exemplo, com 75 anos, ele recebe o chamado de Deus. Se você acha que a tua vida não dá certo, não está dando certo, e você tem apenas 30, 40, 50, ele com 75 anos, que a coisa começa a acontecer para ele. Então ele tem uma data de iniciação,
de início, 75 anos. Com 86 ele tem o primeiro filho dele. Você está quase sabendo quem é. Com 99, o seu nome muda. Não só dele, mas quem está do lado dele, a sua mulher. E com 100 anos, ele é pai novamente, mas agora pai do filho da promessa. Quem é José? Isso diria o autor. E agora José? Mas quem é este? Abrão, que se tornou Abraão. Bem, irmãos, Abraão tem um tempo de vida considerável que nos faz e nos inspira a olhar com muita reflexão. E aí eu me deparo com Gênesis capítulo 18, versículo 14. Amanhã meu filho vai estar fazendo 16 anos e ele está cheio de perspectiva, está aqui nervoso para que esse final de noite acabe, porque ele amanhã espera que algo novo aconteça na vida dele. É um presente que ele está esperando 4 anos, os irmãos têm ideia do que é isso? Ele fala, amanhã é meu dia, mas não vou receber nada. Falei para ele nessa semana, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Eu disse para ele, filho, guarde esse texto na sua Bíblia. Seja apenas um videogame, seja apenas uma família ser alcançada, eu falo apenas porque não há nada para Deus que seja impossível. E o texto nos fala isso no versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria coisa alguma coisa difícil ao Senhor? Você pode falar comigo isso? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Agora pense na sua impossibilidade. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Não. Me chama a atenção também, irmãos, algumas frases e versículos importantes. Dentre eles, Gênesis 12, 2, onde Deus diz para ele, Abraão, serás tu uma bênção, ou seja, você uma bênção. 17:1, anda em minha presença e ser perfeito. 18:14, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? 21:22, Deus é contigo em tudo que fazes. 22:8, Deus proverá para si o cordeiro. 22:12, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Irmãos, a história deste homem, sem querer querendo, ela tem tudo a ver com os 105 anos dessa igreja amada. Uma história de superação, uma história de tempos difíceis, mas assim como lhe foi dado como as estrelas dos céus, a Bíblia de Bom Sucesso pode dizer que tem filhas e filhos e netos e bisnetos inumeráveis por todo o Brasil e quiçá por todo o mundo. Eu fiquei até arrepiado, gente, com esse negócio. Bem, irmãos, começa a história de Abrão, primeiro porque ele é Abrão, e não tem nada a ver com o que estão contando aí na história da novela, que a novela conta muita coisa que a Bíblia não diz. Mas Abrão, se você olhar no início da história de Abrão, você vai ver que seu pai, ele perde um filho, e esse filho que morre, deixa uma filha que vai casar com o irmão de Abrão. Que coisa estranha. Então o pai de Abrão pega Ló e vai embora, e parte. Só que o pai de Abrão para numa terra que lembrava, porque era o nome do irmão que morre. A coisa está muito enrolada, muito difícil, e até então Deus não está ali. E vou dizer algo, abrir um parênteses desde então. Quando Deus não está no negócio, na nossa vida, tudo fica desencontrado. Quando Deus não está no centro da nossa vida, as coisas não acontecem. Como disse Davi,
Deus é minha força, é minha fortaleza, e só Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. É interessante que Deus entra agora na história e fala: Abraão, sai da tua parentela, sai da terra dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostra o caminho, Deus diz: você vai andando, eu vou mostrando, você vai andando, eu vou mostrando, você vai andando. Se você fica parado, eu não mostro nada, mas se você age, você recebe. Se você faz, as coisas acontecem, porque o justo não vive pelo que ele vê, ele vive pela fé, e a vitória que vence o mundo é a fé, e a fé agrada a Deus. Então Abraão vai, mas leva Ló, leva seu sobrinho. É muito engraçado isso, irmãos, porque eu sou assim. Como ser humano, eu tento sempre adaptar, e tenho aprendido a não fazer mais isso, mas dar um jeitinho meu para que as coisas fiquem no meu conforme. Eu não sei se é só eu que sou assim, que Deus fala, é assim, é assado, aí você fala assim: poxa, mas poderia ser desse jeito, né? Não sei se é porque eu sou brasileiro. E aí Abraão, ele leva, gente, o seu sobrinho só vai dar problema. Eu estou resumindo, porque eu sei que todo mundo aqui sabe mais dessa história do que eu. Mas o seu sobrinho só vai dar problema. E olha que o seu sobrinho olha para as pastagens, para os lugares bacanas. Eu quero dizer que nem tudo que a gente vê que é bom é bom. Eu lembro uma vez lá dentro do Grão-Pará, eu morava dentro do Grão-Pará, porque eu trabalhava no Comperge, e o Gabriel estava comigo, ele não vai lembrar disso. Eu estava levando ele para o colégio, e de repente aproximou-se de nós um rapaz com uma pistola na mão, e falou assim: ó, ouve tudo que teu pai está dizendo, hein, rapaz, para que você se dê bem. Mas ele com a pistola na mão. Aí eu lembro que o Gabriel me perguntou: pai, isso era uma pistola? É uma arma? Eu falei, ele não sabia qual era a arma, mas disse: isso é uma arma, né? Eu falei, mas ele está brincando. Passou-se alguns meses, eu me mudei dali, porque alguns trabalhos que eu fazia com traficantes, eu não poderia morar ali. E o traficante é meio doido, ele estima que você quer se meter no negócio dele, e aí é melhor que você more fora, porque aí pelo menos a família está guardada, depois ele se vê com Deus. E esse jovem depois veio a falecer logo. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu dei essa ilustração, porque existem situações na nossa vida. E aí, por que eu falei para o meu filho sobre esse rapaz, sobre esse dia? Porque nessa feita, lembrei agora, ele perguntou: pai, o Grão-Pará é tranquilo? O Grão-Pará naquela época era o lugar, primeiro no ranking, em Nova Iguaçu, de comunidades mais violentas de Nova Iguaçu. Lá eles matavam a espada japonesa, que o chefe do tráfico andava lá. Eu vi. E eu lembro que eu respondi: filho, o lugar melhor de a gente estar, o mais tranquilo, é onde Deus está conosco. Eu posso estar na Barra da Tijuca, eu posso estar em Ipanema, eu posso estar em Copacabana, eu posso estar em Miami, eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar até lá em Abricampo, onde eu fui pastor, na zona leste da mata, mas se Deus não estiver comigo, nada vai estar tranquilo. Então Abraão vai andando, e desafios aparecem, circunstâncias. Ele chega até a dizer que a sua esposa não é sua esposa, e a história os irmãos conhecem bem, porque o nosso Deus, quando faz uma aliança conosco, ai de quem entra no caminho da aliança. E quem tentou e quis a esposa de Abraão, o negócio não ficou bom. Só que a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa na vida de quem pega essa palavra, que mesmo naquela situação, ele, em vez de sair perdendo, ele saiu ganhando. Ganhou ouro, ganhou pedras, e saiu correndo mais rico do que já estava. Depois tem outras situações adversas, entre ele, o seu sobrinho, que eles acabam tendo muitos problemas, mas ainda assim Deus dava oportunidade a Abrão. Os irmãos sabem que Deus deu a Abrão e a Sarai, disse para os dois que eles seriam um povo muito próspero, e que mesmo numa idade muito avançada, eles teriam o quê? A semente, a promessa. Mas como é isso? Eu estou velho,
O meu tempo já passou. As coisas que tinham para acontecer não aconteceram. Sarai dá Agar. Que Agar foi esse? E aí nasce Ismael, que é um problema até nos dias de hoje. Mas irmãos, o Deus da promessa não volta a sua palavra. E depois de nascer Isaac, de nascer o seu filho, Sarai obriga Abrão a mandar embora Agar e seu filho. E Deus dá força a Abrão para que isso acontecesse. Vai ver lá no texto. Só que quando Agar está no deserto, andando errante, perambulando sem saber o que fazer, ela chora. Mas Deus vê o menino. Ela chora, porque ela fica numa distância de um tiro, para não ver o menino morrer de sede e de fome. Mas Deus vê o menino, porque o menino é semente de promessa também. E o texto vai dizer que aquele menino, ainda que fosse filho de Agar, ele seria próspero no deserto. Eu nunca vi ninguém ser próspero no deserto, mas Deus faz com que os servos dele sejam prósperos até no deserto, sejam prósperos até no vale, e sejam prósperos na bonança. Agora o nome de Abrão é mudado, o nome de Sara é mudado. Meus irmãos sabem, conhecem essa história e sabem muito bem o que acontece diante de tudo que eu falei. Por quê, irmãos? Pode passar. O fator tempo não determina o fim do processo, mas é o propósito que determina o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família e na história da primeira igreja batista em Bom Sucesso. Se você acha que 105 anos é muito, para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é... Pastor, se prepara que tem 1000 anos ainda para caminhar. Tem muito tempo para caminhar. Se você acha que a sua história terminou, eu quero dizer para você que o fator que muitas vezes para nós é determinante, ele não determina o fim do processo, mas é o propósito que determina o cumprimento das promessas, o sim e o amém de Deus na sua vida, na minha vida, na sua vida. E por que você deve pensar desse modo? Em primeiro lugar, para que não sejamos reféns das circunstâncias da vida. Tá sol, eu estou bem. Tá chuva, eu não estou bem. Tá frio, não tá legal. Tá calor, tá tudo muito bem. Irmãos, as circunstâncias desse mundo nos fazem pensar em desistir. Eu falava um tempo atrás lá na igreja que se nós pararmos para pensar antes de pandemia, o problema era a violência na rua e o mosquitinho da dengue em casa. Era melhor morrer. Hoje nós temos a pandemia ainda. E vou abrir um parênteses aqui, se o pastor me permite. Deus não falou para ninguém que a pandemia vai acabar. Mas Deus falou para todo mundo na sua palavra que Ele também é o dono da pandemia, porque Ele está acima do bem e do mal. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está no trono e Ele quer despertar o seu povo, que nada nem ninguém, nem vida, nem morte, nem criatura alguma, nem pandemia alguma pode separar eu e você do amor que está em Cristo Jesus. Ou seja, não são as circunstâncias que dão a direção na nossa vida, mas é o propósito de Deus que nos faz saber que nós somos mais do que vencedores. Ele que nos amou. Teremos tribulações sim, adversidade sim, assaltos sim, mas maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa é certa: as circunstâncias não podem te fazer refém, porque o que Deus tem para fazer na sua vida, se você está aqui, e se você pode dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, saiba que você tem ainda algo a trilhar com Ele.
Eu, quando olho esse capítulo, quando fala que haveria alguma coisa difícil para o Senhor, você pode perceber que no capítulo 18 há uma aparição dos anjos. Irmãos, eu vou dizer um negócio muito louco para os irmãos, desculpa a palavra, mas é que se aparecer anjo para mim hoje, eu saio correndo. E olha que já apareceu. Eu acho que já contei isso aqui da outra feita. Nós íamos para uma oração na madrugada, e eu já estou há 18 anos naquela região. E numa daquelas feitas de andando, eu ia passar por uma ponte que não caiu, e eu lembro que parou um ônibus branco, e abriu-se a porta, e o motorista disse assim: Pastor Marcos, hoje eu que vou te levar no culto de oração. Eu entrei naquele ônibus, eu só e aquele homem. Não era homem não, gente. Ele me deixou em frente à igreja, ele me deixou na igreja. Já se passaram mais do que 20 anos, porque eu faço 20 anos agora de ministério pastoral. Eu lembro o rosto dele, eu lembro a cor do ônibus, mas eu nunca mais vi esse sujeito. Nunca mais. Porque as circunstâncias não podem nos parar, a pandemia não vai nos parar, a adversidade, o desemprego, o problema, a saúde, nada disso vai nos parar. Porque o nosso Deus, até os seus anjos, Ele dá ordem ao teu, ao meu, ao nosso respeito. Segundo lugar, porque o fator tempo não determina o fim do processo, mas é o propósito que determina o cumprimento da promessa. Segundo lugar, você tem que pensar assim: para que os tempos e estações de nossa vida ou da sua vida sejam apenas um lugar de passagem. Irmãos, a nossa vida é feita assim: de deserto, vale e bonança. Se você parar para olhar direitinho, são desertos, vales e bonanças. Fica assim, é um ciclo. E quem gira esse ciclo é o próprio Deus, para te ensinar, para te fazer crescer, para você florescer. A irmã testemunhou aqui o deserto, o vale que ela passou quando estava no hospital, mas ela passou pelo vale, assim como você está passando pelo vale. Eu vou dizer, nunca ore ao Senhor agradecendo porque você está, agradeço porque você está passando, porque se você agradecer que está, você vai continuar lá, tá? Porque deserto, porque vale é lugar de ensinamento. Por exemplo, no deserto você vê um monte, mas você está sozinho, escassez, frio, calor, tempestade, areia, nada à tua volta, sede, fome. É a hora que você quer ajuda e não tem ninguém para te ajudar. Mas se você colocar os teus olhos fitos naquele que está no monte, que é Deus, você com certeza chega lá. No vale você não consegue ver o deserto, você só consegue ver a subida íngreme tão difícil para chegar no monte. Mas se você olhar para os montes e falar, ainda que seja íngreme, ainda que seja difícil, mas é de lá que vem o meu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o meu socorro vem dos montes. Você sai do vale, porque a tua direção está naquele que está no monte. Mas o que fazer quando chega no monte? O que determina o tempo de você, a tua estadia no monte, no tempo de vitória, no tempo de sobejar, é a tua fidelidade a Deus. Deserto, preparação, vale, preparação, monte, é aquele tempo maravilhoso. Irmãos, quando eu falo isso, pastorzão, eu lembro de Paulo falando, Senhor, eu conheci um homem que viu coisas inefáveis. Ele viu o céu, o terceiro céu. Você sabe quem foi esse homem? Você sabe, pastor? O próprio homem que conta, Paulo. Coisas que ninguém é digno. Irmão, deixa eu falar um negócio aqui, pastor. Eu fico pensando às vezes no que a Bíblia, eu volto já porque eu estava falando de tantas lutas que a gente tem. Eu me pego às vezes naquele texto que fala assim, ó, Jesus falando, vinde benditos de meu Pai para o gozo. Isso é coisa minha. Eu me imagino, Rodrigo, Jesus dando aquela olhadinha quando está falando isso para mim, e falando assim, ó,
venha bendito de meu Pai. Quando ele dá aquela olhadinha para mim, o Senhor Jesus, na hora o que eu não conheci em parte, eu vou conhecer por completo, dá aquele clarão. E ele dá aquela olhadinha assim, dizendo assim, com o olhar: você está entendendo porque tu passou aquilo tudo? Você está entendendo por que tanta luta? Você está entendendo por que tanta adversidade? Tu está entendendo por que tanto crescimento? Ele dá aquela olhadinha assim. Às vezes eu choro sozinho, lembrando disso e pensando nisso, imaginando que alegria em o Senhor olhar para o nosso rosto e falar: vem bendito, porque o que está preparado desde você até existir, com tanto carinho, está aqui pronto. Por isso não se turbe, não devia ficar preocupado com o teu coração, porque isso aqui está sempre pronto, sempre esteve pronto para você. Irmãos, existem deserto, vale, bonança, mas o que determina a estadia na bonança é a tua fidelidade a Deus. Se fores fiel no pouco, no muito te colocarás. E se continuar fiel no muito, a Bíblia ensina que você permanecerá assim. Não é o fator tempo que determina o fim, não, do processo, não, mas é o propósito, porque os pensamentos de Deus são mais altos. O irmão relatou aqui, resumidamente, mas eu fico a imaginar, quando parte do coração de Deus ao coração de alguém, na PIB do Rio de Janeiro, de começar um trabalho nesse lugar, nem escrito direito era, bom sucesso, agora é bom e é sucesso, amém, irmão? E aí, a coisa começa a acontecer. Irmãos, não tem dificuldade quando a coisa é de Deus, não tem esforço. Vai. Pega a experiência de Adão antes de cair. Não tinha chuva antes da existência de Adão e Eva, era um sereninho. Mas quando vem Adão e Eva, Deus faz o homem, começa a ter trabalho, ter chuva, mas não era cansativo, não tinha enfado, não tinha canseira, era prazeroso, era justo. Irmãos, quando as coisas são de Deus, até porque o jardim do Éden, eu tenho aprendido que é o jardim de sonhos de Deus para a nossa vida. Deus todo dia ao entardecer vinha conversar com Adão e falava assim: está tudo bem aí? Tem alguma coisa a mais para acrescentar? Está nas suas expectativas? Porque o nosso Deus é o Deus que traz existência que não existe, para abençoar a vida da Joyce, para abençoar a vida do Rodrigo, para abençoar a vida do Marcos. Eu mereço também abençoar a vida do pastorzão. Então nós precisamos entender que os tempos, as estações na nossa vida, sejam quais forem, é só de passagem. Mas a bonança Deus separou para aqueles que nele esperam. 1 Coríntios 2,9 fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para eu, para mim, para você. Você tem ideia do que é isso? A gente vive assim gotas no oceano disso. Irmãos, na quinta-feira, quando eu me propus a pedir, eu falei: eu não vou conseguir esse valor. E um empresário falou assim: Marcos, me dá o Pix agora que eu estou enviando. Eu amo jiu-jitsu e eu estou enviando agora para você R$1.000, quando na verdade ele enviou R$2.000. Eu só pude dizer: nossa. Quando o pastor falou comigo, eu já tinha conseguido, e eu entendi que era o momento daquele irmão abençoar e ser abençoado, e eu poder ver que Deus estava naquele processo. Em último lugar, o fator tempo não determina o fim do processo, mas é o propósito que determina o cumprimento das promessas, para que eu e você entendamos que o propósito é maior que o processo. Deixa eu explicar uma coisa para você que eu deixei escapar, e eu tenho perguntado isso lá na igreja. Os irmãos sabem por que Deus diz não para vocês? Lembra que eu falei do Paulo? E Paulo falou assim: Senhor, tira de mim o espinho da carne. Ele falou que viu um homem que viu coisas inefáveis, e isso e aquilo outro, mas logo depois ele se tocou
Porque ele tinha um espinho na carne. Os estudiosos, eles tentam saber de fato o que era esse espinho. Muitos, na grande maioria, creem que ele sofria pela morte de Estevão. Mas ele pede ao Senhor por 3 vezes: Senhor, tira isso de mim, eu estou sofrendo com isso. E o que diz para ele? Paulo é o cara, pregador das nações, profeta até nos nossos dias de hoje. Mas Deus diz: Paulo, não. Paulo, não. Paulo, não. Os irmãos sabem por que Deus diz não para você e para mim? Alguém sabe? Pode falar. Então vou dizer para você, resumidamente: Deus diz não para você e para mim porque Ele não quer te dar. Simples assim. Gabriel, pai, vai lá na padaria comprar um pão doce que eu estou cansado. Aí eu falo: fala tu que eu estou cansado. Aí eu falo: não. Simplesmente assim. Pai, não. Não é assim? Aí ele falou assim: tem coisas que Deus diz não para você porque Ele simplesmente, e não venha com churumelas, tá titinho, não fica não, é não. Segundo lugar, porque Deus diz não, porque Ele quer te tirar de confusão. Ele quer te tirar de confusão. Irmãos, se já minha esposa falava: Marcos, eu acho que você tem uma tristeza por não ter sido profissional de futebol, com 18 anos ter saído do Bom Sucesso e ido para o seminário. Às vezes eu acho que você queria continuar. Irmãos, quando Deus me levou na CBF para ser gestor de manutenção da CBF, Deus me levou naquela escadaria e eu olhei lá do alto do monte, porque aquilo é lindo. Deus estava dizendo: hoje eu não tenho mais nada de acertar com você com futebol, esquece isso, porque eu trouxe você aqui aonde você desde os 7 anos me pedia para chegar, do meu jeito, mas você chegou à Confederação Brasileira de Futebol. Mas também do meu jeito você não vai ficar aqui, porque os meus planos são maiores do que os teus. Deus diz não, irmãos, para te tirar de confusão. Eu ia ser muito marrento jogador de futebol. Imagino eu, Pedrinho, Felipe, andando por aí, campeão no Vasco da Gama na época, o Vasco ainda não era de segunda. Meu Deus, e olha que eu falava assim: você é um atleta de Cristo, vou ajudar muita gente. Eu ia ser muito marrento, irmão. Na época, jogador de futebol tinha um negócio de tupete aqui, né? Era uma mochilinha também aqui. Na minha época era assim, jogador. Hoje tem outras modas, hoje deixa pra lá. Mas eu ia ser muito marrento. Estava acostumado a andar com Carlos Germano, Sony Anderson e outros jogadores da época, da minha época, né? Agora são outros. Gente, eu não podia ser aquilo não. Eu ia perder a minha vida, porque é melhor você perder essa vida, mas ganhar a outra vida. Tem coisa que Deus diz não para tirar você de confusão. Só que a terceira resposta não é muito melhor, Rodrigão. Sabe por que Deus diz não em terceiro lugar? Porque os pensamentos dele são mais altos do que o que você pediu a ele. Porque o que ele tem para você é muito maior do que você pediu. É sacudida, é transbordante, é multiplicada, é muito mais do que você pense, sonhe ou peça. Tem gente que acha que Mateus 6, quando fala batei, abri-se-vos-á, pedi, achareis, é aquilo que pede, recebe o que quer. Não, é que busca, bate na porta que quer que se abra. Não, você bate numa porta e Deus abre a porta melhor para a sua vida. Você pede a Deus e Ele te dá aquilo que é melhor para a sua casa, para a sua família, para o seu futuro. É por isso que quem pede recebe o melhor, quem busca acha o melhor, quem bate na porta, a porta que se abre é muito melhor. Irmãos, a gente está num processo temporal, início, meio e fim. Esse é o processo, início, meio e fim, no tempo e estações que vivemos. Mas o propósito de Deus, Ele é maior do que tudo que é início, meio e fim. Vocês já leram Eclesiastes 3:1? Onde diz que há um tempo determinado para todas as coisas.
há um tempo, há um propósito para todas as coisas. E está escrito lá que há até tempo de perder. Irmãos, eu cheguei nesse tempo. E eu falei isso lá uma vez na igreja, há um ano atrás. Irmãos, eu estou no tempo de perder. Pastor, o senhor não está certo da cabeça, não é? A Bíblia fala que tem tempo de abraçar, deixar de abraçar. Há tempo para tudo. Talvez você está aí, está falando, pastor, eu acho que eu estou no tempo de perder também. Eu entrei aqui hoje, mas eu estou no tempo de perder. Mas se a Bíblia fala que há tempo para todo propósito e há tempo para todas as coisas, o bom é isso, que se você está no tempo de perder, é só o tempo. O tempo de ganhar está chegando para você. Você não vai ficar no tempo de perder a vida toda, não. Mas o tempo de ganhar está chegando para você. Eu falei tanto de Abraão, né? Abraão. Gálatas 3:29 vai dizer: se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Se sois de Cristo, você faz parte das estrelas da areia que Deus disse que Abraão iria ser. Os 105 anos da primeira igreja batista em Bom Sucesso, as filhas, só na minha família são 3 pastores. Só na minha família, Félix, são 3 pastores. Imagine muitas filhas, muitas igrejas. Esses dias um pastor da primeira igreja batista de Caxias me ligou. Você conhece o pastor da PIB de Bom Sucesso? Conheço, sim. Você pode me passar o telefone de lá? Posso, sim. A gente está em aniversário e a gente é grato a essa igreja. Amém, glória a Deus. Vocês têm ideia do que a PIB de Caxias é no Brasil? Mas antes dela ser qualquer coisa, ela é filha dessa igreja. E essa igreja foi propósito de Deus nesse lugar, no Rio de Janeiro e no Brasil. Irmãos, eu não acreditei quando o pastor falou que eu ia pregar aqui hoje, não. No último lugar que eu preguei, o pastor falou assim: eis ungido de Deus, com a unção de pastor de favela. E eu falei, graças a Deus, porque eu sou pastor de favela, eu sou pastor de Irajá, eu sou pastor de rico, eu sou pastor de pobre, eu sou pastor onde Deus me colocar. E ele hoje está pregando na favela do Grão-Pará, esse pastor que falou isso. Está lá na igreja pregando no meu lugar. Tombou legal, né? Você talvez tenha entrado aqui, está sorrindo, mas por dentro esteja num tempo. Talvez a igreja esteja hoje sorrindo pelos 105 anos, mas na sua casa, na sua família, na sua vida não esteja nada desse jeito. Talvez, como muitas crianças e famílias que todos os dias a gente atende, o pastor atende, os irmãos atendem, você está aqui precisando de algo novo para a sua vida. Mas o que eu quero dizer para você, que se você sair daqui com a certeza que o que você está passando, esse processo não determina o teu futuro, eu tenho absoluta certeza que você entenderá que é o propósito que vai vigorar na sua vida. É o propósito que vai fazer nascer em você algo que está adormecido em você. Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Viver nessa vida não é nada fácil. Viver nesse tempo são dias estranhos. E porque eu disse anteriormente que Deus é o Deus da pandemia? Porque Ele está alertando a igreja que Jesus está às portas. Irmãos, tem algo sobrenatural nesse lugar e algo tão maravilhoso que é esse povo que se reúne aqui, porque a Bíblia, ela é gritante ao falar que todas as vezes que Deus interviu na história, foi porque o povo dele, de um modo geral, estava entrando numa do tempo das nações, erros, falhas, pecados e tudo mais. Nós nunca ouvimos tanto falar em corrupção,
tanto em roubalheira, tanto em morte, em tanta gente omissa em cima do muro, e muitas delas do nosso meio. Então na história, os irmãos vão ver Israel, Nabucodonosor vai invadir a cidade, vai destruir tudo, porque o povo de Deus virou as costas, deu as costas para Deus. Em vez de liberar a pessoa que estava 7 anos lá presa num pagamento, não fazia. Existia uma injustiça social enorme. Os irmãos vão ver Sodoma e Gomorra, e vão ver a conversa de Abraão com Deus, para livrar o seu sobrinho, porque quase a maioria estava vivendo um tempo de abrir mão do seu chamado, da sua vida com Deus. E eu tenho absoluta certeza que os dias são maus, mas a glória que está por vir, todos verão nos céus, porque Ele virá e buscará a sua noiva. E nesses 105 anos, a igreja nesse lugar tem feito a diferença, mas talvez a sua vida não tenha sido a diferença que você deseja. Essa é uma palavra simples, mas uma palavra que tem me feito todos os dias acordar e falar assim: Deus, o Senhor é muito bom. Sexta-feira eu estive no cemitério de Irajá, sepultando uma amiga. Pastor, vai falar de cemitério agora? Vou, porque a Bíblia fala que é melhor estar no cemitério do que às vezes, né? Tempo de festa e tudo mais, porque a gente vira e vê. E eu voltei para casa, eu moro em Campo Grande, voltei, peguei uma carona com o Luizinho. Luizinho é um baixista do Conjunto Sonoros, quem é de um tempo, vai declarar agora a idade, né? Conjunto Sonoros, ele é baixista, e ele pegou o Covid, e ele foi todo entubado no hospital, e ele falou assim: Marcos, eu não pedi a Deus para não me levar, eu só falei assim: Deus, eu peço ao Senhor a tua misericórdia e a tua graça que me basta. Do nada apareceu uma enfermeira, ele estava todo entubado, mas ele podia ouvir, e a enfermeira parou do lado dele, pastor, e falou assim: Ih, a enfermeira não sabia o que ele tinha falado para Deus. Tu está se entregando, rapaz? Sai desse vale, sai desse deserto, toma jeito em nome de Jesus. Foi embora a enfermeira. Voltou no dia seguinte, Luizinho estava mais entubado não. Luizinho estava se preparando para ir para casa, e cantou um louvor do Logos, logo quando chegou em casa, chorando. Luizinho é um dos que tem mais canções do Conjunto Sonoros. E eu peguei aquela palavra, saindo do cemitério para minha casa: irmãos, a misericórdia de Deus, ela é muito grande, mas é a graça de Deus que você precisa nessa noite. É a graça de Deus que você precisa em meio aos espinhos que você tem na sua vida, em meio à adversidade. E mesmo que você, eu sei, está pedindo: Deus, tira de mim isso, Senhor, tira isso da minha vida, Senhor, resolve essa causa, Senhor, acaba com essa adversidade. Nessa noite eu vim para dizer só uma coisa para você: a graça de Deus, ela te basta. É a graça do Senhor que você precisa. É a graça do Senhor que te faz prevalecer. É a graça do Senhor que te faz prosseguir em conhecer ao Senhor. De toda a caminhada de Abraão, eu não poderia deixar de ler isso. Lembra de Ismael que foi embora? E Isaac veio depois? Olha aqui que na vida e no final da vida de Abraão acontece. Diz lá o capítulo de número 25. Este, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 170
175 anos. Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado a seu povo. E preste bem atenção. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos. O que vai acontecer conosco diante de tanta adversidade é que no tempo de Deus Ele vai nos chamar, e nós seremos, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, congregados para viver na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Feche os teus olhos e vamos orar. Eu não sinto desejo de agora convidar você a entregar sua vida a Jesus. Se você entrou aqui e ainda não teve encontro com Jesus, mas no fundo do meu coração eu sinto o desejo de orar para você, por você que entrou aqui querendo uma resposta, querendo uma solução. E eu vou dizer para você, eu não tenho uma resposta para te dar, nem a solução, mas eu tenho a graça de Deus para derramar sobre a sua vida, porque desde o início desse culto, o dono da igreja, ele derramou a graça dele sobre essa igreja, e ela é bastante. E eu gostaria de orar por você. Não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu gostaria que você ficasse em pé. Tem uma palavra que eu gosto muito que fala que aquele que se colocar diante dos homens, eu vou colocá-lo diante do Pai. Não está falando ali para não crente, não, está falando para crente. Então todas as vezes que eu ouço uma palavra e alguém fala isso, e eu estou precisando, eu me coloco diante da frente, quem quer que seja, eu não tenho mais vergonha, porque eu tenho que pensar em mim. Sou eu que estou passando dificuldade, sou eu que estou com problema, sou eu que estou chorando na madrugada, é o meu travesseiro que está cheio de... está todo aguado, cheio de lágrimas. Então eu me coloco diante de todo mundo, porque eu sei que o meu bom Jesus, Ele vai me apresentar diante de Deus. Pai, eu te agradeço, porque nós não somos nada, apenas um vapor, mas ainda sendo-nos vapores, o Senhor deu o seu Filho único por nós. Ainda que fôssemos tão finitos, limitados, fáceis, a onda vai para lá, nós vamos para cá, o vento vai para lá, nós vamos para lá, mas ainda assim, o Senhor tem nos dito que se nós nos entregarmos a Ti, de nenhuma maneira seremos lançados fora. Senhor, nós te agradecemos porque ainda que nos sintamos abandonados, mas a Tua palavra fala que nós, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia o Senhor não se esquece de nós. Nós podemos nos sentir abandonados, mas nunca estaremos esquecidos. E nessa noite, as tuas filhas, os teus filhos que aqui estão diante dos homens, em nome de Jesus, eu as apresento diante de Ti, porque o Senhor tem a resposta certa, e todo o propósito Teu vai se cumprir na vida de cada família aqui representada, na vida de cada indivíduo aqui que está em pé, e daqueles que não puderam estar de pé fisicamente, mas estão com a sua alma, como Ana estava com o coração amargurado, triste, e queria um filho, e Deus lhe deu mais do que um filho. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelos Teus nãos, e muito mais, porque a Tua graça nos basta. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nessa noite com o pastor dessa igreja, com essa igreja amada, que me acolheu como filho, para poder ser um garfo, uma colher, uma faca naquela comunidade, até o tempo que o Senhor assim desejar.
Muito obrigado por essa rica oportunidade. Até porque nós não somos como os falsificadores da palavra, como essa igreja que prega a palavra como se estivesse e está na presença do próprio Deus. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e para sempre. O povo de Deus pode dizer amém? Você pode dar uma grande salva para o Senhor Jesus?